Léo, chega aqui, vamos receber o apóstolo Léo com alegria. Léo é um amigo nosso, os irmãos já o conhecem. Hoje ele não está sozinho, ele está com a apóstola Leila. Leila fica de pé. Ó, uma esposa muito bonita que o Léo está conservando lá nas terras de Israel, lá, para que o Senhor possa abençoar o casal. Pai, nós te louvamos pela vida do apóstolo Léo, nosso querido amigo, que ele seja boca tua entre nós nesta manhã. Que sejamos terra fértil. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora no dia 20, o apóstolo Léo fez aniversário, está mais velhinho, Deus te abençoe. 5.4. Graça e paz, amada, linda noiva de Jesus na terra. Gente, vocês têm um brilho maravilhoso. Olhar daqui para lá é a coisa mais linda. Eu não sei se daí para cá é a mesma coisa. Mas é muito, muito bonito. E nós estamos muito, muito felizes. Depois eu vou comentar o que vocês escreveram aqui no boletim de vocês, que me deixou impactado. Falei, Deus confirma tudo mesmo, amém? E já era para nós estarmos em Israel. Já era para ter voltado em dezembro. E tudo pronto para embarcar, mala pronta, bagagem já na... Imagina, faltava 3 dias para a gente ir embora. Deus nos surpreendeu, segurou. Falou, ainda não, fica. E a gente achou que era só dezembro. A forma como Deus nos segurou foi uma forma como eu não estou acostumado a ser segurado dessa maneira. Mas Deus precisava ser até violento para me segurar, sabe? E eu tive uma dor muito intensa no rim. Mas intensa, intensa, intensa. E eu estava lá em Palmas, Tocantins, numa escola de profetas do apóstolo Coraiola. Não sei se é conhecido da igreja. Já veio aqui? Então, estava lá na escola dele. E fui dar aula, eles fazem um jejum de 7 dias, e os alunos ficam no monte, morando em barraca por 7 dias, só bebendo água. Alguém fez aquela escola já? Ninguém ainda não encarou, né, a escola do sobrenatural. E lá no monte tinha um médico, interessante. E ele estava examinando todo mundo. E eu falei, opa, vou aproveitar também. Vê aí como é que eu estou. Ah, isso? Na vez passada? Em dezembro eu estive aqui? É mesmo? Peraí. Ah, legal. Bom, de qualquer forma, Deus nos segurou no Brasil. Ah, verdade, eu vim aqui depois de dezembro. Estava virando, você estava com outro tema. Eu achei que eu tinha vindo antes de dezembro. Ok, e aí nós ficamos para continuar. Chegou janeiro, fevereiro, Deus levantou as ofertas através de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Israel vai receber aquele ouro, aleluia. Já incorporamos mais ouro àquela chave que vocês viram. Ok? Ó, minha mente, ainda bem que você deu um toque. E aí, chegou em fevereiro, e Deus ainda não tinha mandado a gente voltar. E eu já estava ficando angustiado, porque achei que seria rápido ficar no Brasil só um pouquinho. Quando chegou o carnaval, nós fizemos um retiro, e Deus deu um tema para nós, através de uma visão. Ele falou que traria a terceira onda sobre o Brasil. E que essa onda chamaria-se a onda de milagres. Escuta, não é só para mim não, é para o Brasil todo, é para a igreja. E eu perguntei para o Espírito Santo, quais foram as outras ondas? Ele disse, a primeira foi arrependimento. Deus ensinou o Brasil a fazer oração de arrependimento, confissão de pecados. Vocês vão ter um seminário semana que vem com a Neuza, e eu acredito que foi através da doutora Neuza que essa onda foi formada, porque ela foi a pessoa que recebeu de Deus um nível de intercessão de arrependimento, confissão de pecado, seja da nação ou seja individual, e assim consegue quebrar as forças de Satanás, amém?
Então, essa foi a primeira onda. A segunda onda, Deus diz que foi a restauração do apostólico. E vocês passaram pela segunda onda também, e estão até revitalizando. Não é isso? E a terceira onda, o Senhor diz que é agora. Sabe o que é? É a restauração do poder. Poder para fazer milagres. Você sabe que, depois que comecei a estudar isso e ver, percebemos que a igreja tem sido, ela tem restaurado, ela está buscando as coisas perdidas. Aqui, vocês são batizados no Espírito, oram em línguas. Quantas pessoas já tiveram a experiência de orar em línguas? Vocês não são mais batistas, não, é? Estou brincando, gente. Porque há muitos anos atrás, se perguntasse numa igreja batista, isso era uma ofensa. Não é verdade? Isso era um absurdo. Dom do Espírito Santo, falar língua. Hoje, nem confusão dá mais. Nem expulsão dá mais. Amém? Isso é caso passivo. Resolvido. Mas tem alguns aí que falam, eu não falo ainda. Irmão, eu demorei 11 anos. Só por uma razão, bloqueio. Teologia bloqueia, gente. Uma amiga minha, nascida, criada na Igreja Batista, ficou muitos anos também. E teve uma que morreu e nunca falou. E, no entanto, tinha outros dons operando na vida dela. Orava, enfermos eram curados. Um dom de evangelismo, uma capacidade de ganhar almas impressionante. E ela dizia, mas a tal da língua estranha não sai da minha boca, pastor, não consegue. Os novos convertidos, todos foram batizados. Os antigos tinham muita dificuldade. Aqui não deve ser diferente, essa história se repete em todo lugar. Porque aquilo que nos foi implantado é aquilo que a gente creu, e uma vez crido, consolida muito. E para destruir é preciso uma unção muito forte, mas muito forte mesmo, para quebrar um conceito. Agora você imagina, em 1906, quando ninguém ouvia falar em línguas sobre a terra, nem se sabia, nem se tinha uma teologia escrita, e um grupo resolveu orar, e veio. Assim restaurou o mover em línguas. Sabe quantos anos Satanás ocultou isso da igreja? 1.900 anos. Desapareceu da terra. Até o ano 1500, não se tinha mais a salvação por fé. Se não é Lutero levantar e dizer, a salvação é de graça e quem tem fé recebe. Até hoje estava aí, gente sem salvação, pagando para a igreja, levando dinheiro para poder pecar, ou para pagar o que já pecou. Era assim que eles criam, até 1517. Aí levanta Lutero e diz, não é assim, isso é uma mentira, Satanás enganou a igreja. E traz uma reforma. Chega em 1906, traz outra reforma de um dom perdido. E assim foi voltando. E agora a nossa geração, vocês viram, vocês estavam presentes? Restaurou o apostolado. Depois de quanto tempo? 2000 anos de igreja. Então Deus disse que agora vai restaurar o poder. E tem que causar uma revolução na sua mente e na minha. Para operar em poder, tem que quebrar muita coisa que está dentro de nós, como se fossem verdades, e que não são verdades. Eu estou sendo sacudido por Deus para entender. E muita teologia está saindo, mas eu não vou gastar muito tempo hoje sobre isso, apesar que merece. É o assunto que o Espírito Santo está queimando dentro do meu coração. E você sabe qual é a área que ele disse, através de uma visão, que a restauração do poder vai começar? Pela cura. Irmãos, tem uma horda de demônios colocando enfermidades novas, fora as clássicas que já existem há muitos séculos,
as novas. E os médicos, com todo o esforço do mundo que eles estão fazendo, não estão conseguindo diagnosticar. Tudo é virose. Queridos, esse assunto é tão empolgante que eu estudei 12 palestras de um americano, li um livro, está aí na minha bolsa, do T.L. Osborne, e estou passando muitas e muitas horas a ler a Bíblia e olhar para Jesus. Jesus simplesmente operou, curou todos os tipos de moléstias. Todos. Não importava o tipo, isso não importa, isso não é o mais importante. Eu tinha barreira quando eu via alguns tipos de doenças que me assustam. A minha fé, a pessoa chegou com dor na coluna, eu não tinha problema nenhum de orar. Mas chegou já com o osso torto, andando numa cadeira de roda, eu já tinha preconceito. Para a minha fé não alcançava. Se eu visse uma pessoa idosa, minha fé não alcançava. Porque eu já pensava, é assim mesmo, depois de certa idade vai ter tudo isso mal mesmo. Olhando para a palavra de Deus não confirma. E tudo que não está na palavra você não deve aceitar. Nós não podemos aceitar o governo dos 5 sentidos. Porque é assim, ou já falaram, eu estou vendo, a experiência diz. Quem governa é a voz de Deus. Jesus era guiado pela palavra e queria que nós fôssemos. E nós tínhamos saído do engano. Eu tive uma visão, uma multidão, isso foi em dezembro. E toda enferma, e o Espírito dizia, cura eles. No sonho, na visão, eu não tinha certeza se eu podia curar. E aí a voz dizia, é obrigação dos crentes curar os enfermos. Eu vou te dizer de novo, obrigação, não é opção. Porque esse foi o que Jesus mandou a gente fazer. Eu fiquei tão impotente naquela visão de tanta gente doente. E a segunda visão, havia muito ouro, muito pó de ouro no chão. E eu catava e colocava numa bacia. E a Leila estava perto de mim e falava assim, Léo, aqui tem mais, pega. E eu pegava, no que eu pegava, tinha areia junto, muita areia. Aí eu falava para ela, tem muita areia misturada. O Espírito explicou, a palavra de Deus é o ouro verdadeiro. Areia é a teologia terrena. É o que por 2000 anos vocês colocaram junto com a palavra, e por isso ela está ficando ineficaz. Não que ela não tenha poder, mas uma vez que você misturar com conceito humano, não tem o mesmo valor e não dá a mesma eficácia. O trabalho maior é separar aquilo que não é palavra de Deus, que é conceito humano, e purificar, e a verdade vai libertar. Eu tenho gasto mais ou menos 2 a 3 dias em palestras para fazer essa separação. Ontem, na igreja do Manuel Parente, nós trabalhamos bastante isso. E sabe quando termina a ministração, um conceito novo entra dentro de nós cristãos sobre o que Jesus realmente quis fazer naquela cruz, que mudou a forma de pensar, ao ponto de eu falar, agora vamos ver a operação do que Jesus quis que o nosso corpo recebesse. Que Jesus queria que nós fôssemos salvos, não só a alma, mas salvos de toda enfermidade. Ao ponto de quando ele curou uma pessoa enferma, ele diz, vai, a tua fé te salvou. Porque ele podia dizer, a tua fé te curou. O conceito de salvação nosso, né, por 2000 anos, está concentrado só na salvação espiritual. Esse tem sido o nosso problema. Um dos, e talvez o principal. Nós lemos Isaías 53. Nós escutamos falar, Isaías 53, 5. Pelas suas... ele foi transpassado por causa de nossas transgressões. Se quiser projetar aí, fica bom.
Ele foi transpassado por causa de nossas culpas e transgressões. Ele foi moído por causa do nosso pecado. E depois, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. E por suas pisaduras, pisadura não é uma palavra muito comum para nós, mas troca por feridas. Eu estou usando a versão King James. E por causa das suas feridas, fomos sarados. Queridos, tem duas coisas importantes no texto. Nesse texto nós tínhamos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Alguma versão diz esmagado ou traspassado. E foi esmagado, morto por causa de iniquidades. Castigo trouxe paz, ou seja, paz não é para o corpo, paz é para a alma. Então, a retirada do pecado traz paz na alma. Mas você não é só uma alma vivente. Você é corpo e alma. Você é espiritual e é material. E Jesus queria uma salvação completa. E morreu pelas duas partes. Então, a segunda parte é, pelas suas feridas, que aí está pisaduras, fomos sarados. Agora põe o versículo anterior a esse, o 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou as nossas dores. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus. Na versão King James ainda disse, nós pensávamos que ele estava sofrendo o próprio pecado dele. Mas era a nossa enfermidade e era nosso pecado. Sempre dá ênfase à enfermidade e o pecado. Com os anos, a teologia deu ênfase só ao pecado e tirou a enfermidade. Conclusão, nós somos salvos na alma e cheios de doença no corpo. Por quê? Porque nossa teologia quebrou no meio. Ainda que a gente cite, ele levou sobre si nossas enfermidades, e até fazemos isso em oração, mas no fundo, na teologia, a gente sempre põe que o importante é a salvação da alma. E valoriza uma parte, e pouco a pouco vai desvalorizando a outra, e não vemos milagres. E o Senhor me mostrou, nessa visão, que era obrigado nós curarmos as pessoas. Aí se você vai caminhar, Jesus vai dizer, vai e cura os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos. Ele fala isso com tanta naturalidade para os seus discípulos, e os discípulos saem fazendo. Passa algum tempo, Paulo já está dizendo, vocês comem e bebem indignamente. São condenados. Por isso, ele diz, há tantos doentes, fracos e até os que dormem. Esse dormir é os que morrem antes do tempo. E ele dá razão, porque não discerne. O quê? O corpo de Cristo. O que aconteceu no corpo de Cristo? Ele recebeu açoites e morte. Irmãos, um juiz que vai fazer um julgamento não pode emitir duas penas para um condenado. Jesus estava no julgamento, Pilatos decide, deles 40 menos uma chibatadas. Leva e o esmaga, o açoita, fere ele todinho. Suas feridas. Traz ele de volta e o julgamento continua. Agora, morte. Duas penas. Uma, ele tem que padecer, virar chagas puras o corpo dele, ser todo chicoteado, todo traspassado, furado, em tudo quanto é parte do corpo. Já era uma pena. Por que tinha que dar outra?
Agora a outra tinha que derramar o seu sangue total. Para quê? Porque estava resolvendo dois problemas do homem. Um que está na carne do homem e o outro que está na alma do homem. Mateus capítulo 9. E Jesus andou, deixa eu ver certinho o texto, por toda parte, pregando as boas novas, que repete em Atos 10, 38. Andou por toda parte, fazendo duas coisas, a Bíblia diz. Pregando as boas novas e curando todas as enfermidades. Digo, o ministério de Jesus é duplo. Curar os corpos e salvar a alma. Ou salvar o corpo e salvar a alma. Porque a palavra salvação é muito mais do que simplesmente apropriar da vida eterna. É apropriar de vida. Vida no corpo e vida no espírito. Ele veio dar vida. E quando entra a vida, tira tudo que está acontecendo de morte no físico. Ou na alma. Tudo que está em processo de morte é vivificado. Por isso tem saúde e tem vida eterna. A obra de Jesus é dupla. Mateus, vamos ver lá o texto que eu disse, Mateus usou. E também Atos 10, 38. Vamos pegar primeiro Mateus. Vamos ver? Mateus 9. Aqui. Em Mateus 9, 35, e Jesus ia por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. O que ele fazia? Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. O ministério dele é duplo. É anunciar o reino e curar enfermidades. Verso 7, 10, capítulo 10, verso 7. E à medida que seguides, ele está dando orientação. Diz, pregai esta mensagem. Uma mensagem pregada. Qual que é? O reino dos céus está ao vosso alcance. Segunda, curai os enfermos. Nós estamos pregando. Mas nós esquecemos. Por quê? Porque o inimigo ocultou na teologia isso. Que era o ministério de cura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos humildes, aos quebrantados, e libertar os cativos. Estou citando Isaías 61. Isso indica a obra do Senhor. Então ele diz que era para pregar boas novas e libertar os cativos. O que é cativo na Bíblia? A gente imediatamente pensa no pecado. Vamos ver o que Jesus pensava quando ele falava cativeiro. Lucas 11. Deixa eu ver se é Lucas mesmo. Acho que é Lucas 11. Ou é 13? Acho que é Lucas 13. Lucas 13 na memória aqui. Lucas 13. Olha o que Jesus pensa quando ele diz palavras. Quando a gente vai olhar a Bíblia analisando mesmo isso. Olha Lucas capítulo 13, verso 16. Se der para colocar, amém. Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar, soltar desta prisão, no dia de sábado, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos. E não deveria ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. O que é cativeiro para Jesus? Agora a resposta aí,
Veja no verso 12, desse mesmo texto. Mulher, estás livre da tua enfermidade. O que é cativeiro? O que é prisão para Jesus? Enfermidade. Como pode? E como está o coração de Jesus vendo o seu povo que crê, tem fé para a salvação, mas está cativo de Satanás na enfermidade? É Ele que chama isso. Eu falei, opa, Senhor, a terceira onda vai vir, tem que restaurar algumas coisas aqui, e nós temos que nos enfrentar, porque a teologia está brigando dentro da gente. Não seja radical. Jesus foi radical. Eu não vou deixar ninguém cativo de Satanás. É Ele que está falando. Gente, isso aí está mexendo na minha cabeça. Eu comecei a estudar os homens que estão operando cura. E comecei a escutar e entender. Falei, eita, essa é a verdadeira obra de Jesus. Como é que você é salvo? O que você precisou para ser salvo? Fé. Você creu no seu coração, confessou com a boca e foi salvo. Amém? Como é que é curado? Crê com o coração na obra de Deus, confessa e é curado. Só a mesma coisa. Quando na minha cabeça comecei a juntar a salvação com a cura e entender que tudo era salvação, começou a mudar dentro de mim. A mesma fé para ser salvo, eu aplico ela só para receber a cura. Se eu apliquei para receber o sangue, eu aplico para receber o corpo. Por que eu vou receber só o sangue? E não vou receber. Por que eu vou receber a morte dele, mas não o sofrimento dele? Por que eu vou tirar o benefício só do perdão do pecado, mas não da cura? Leia Salmo 103, verso 2 e 3, se der para projetar. Salmo 103, versículo 2 e 3. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Próximo versículo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Coloca no mesmo pé de igualdade. E nós separamos. Nós separamos o que Deus uniu. Deus uniu o corpo material ao corpo espiritual. Nós só queremos salvar o corpo espiritual. Não esqueça dos teus benefícios. Esses são os benefícios da cruz, gente. Por que você acha que Paulo está bravo com a igreja de Corinto? Tanta gente enferma, tanta gente fraca, ele diz, e tantos que estavam dormindo. Ele diz, por quê? Porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Vocês não discernem o corpo. O que era discernir? Entender que esse benefício já foi dado. A simbologia da igreja no Antigo Testamento é o povo de Israel. A simbologia da salvação nossa é a saída do Egito, que nós estamos comemorando em Páscoa. Como que foi que Deus tira Israel do Egito? Qual é o símbolo? Através de qual rito? Na noite da passagem. O que eles fizeram? Mataram um cordeiro, que simboliza quem? Jesus. O que fizeram com o cordeiro? Pegaram o sangue, passaram nos umbrais. Para que era esse sangue no umbral? Se livrar do quê? Da morte eterna. Simboliza para nós a morte eterna, a condenação. Para eles era a morte física. Só isso que fizeram com o cordeiro. O que fizeram mais? Diga forte. Comeram
Daí passa então a simbolizar a nossa parte, também a ceia, que a gente come o cordeiro. Para que eles comeram? O sangue eu entendo bem, mas para que comer? Salmo 105, verso... vou ter que olhar, acho que é 7, deixa eu ver. Salmo 105. Nós estávamos no 103, né? 105, 37. O Senhor libertou Israel daquele povo do Egito, da terra da escravidão, né? Que eles saíram de lá cheios de prata e ouro, e não se encontrou no meio de suas tribos quem fosse enfermo. Para que vocês acham que eles comeram aquele cordeiro? A vida do cordeiro entrou neles, eles foram curados. Se com sangue de animais, com carne de animal que eles comeram, eles receberam cura e permaneceram nela. 3 milhões de pessoas andando em deserto e não havia enfermos. E nós, no Novo Testamento, Paulo já começa a dizer, está com problema. Já não estão discernindo porque estão comendo o corpo. E ele diz isso justamente na hora da Páscoa, da ceia, da celebração do que nós celebramos a nossa libertação. E vivemos não libertos. Ele estava dizendo isso. Vocês estão celebrando com o símbolo, mas não estão discernindo e estão deixando. Por quê? Estava perdendo a fé. Não consegue crer, porque a única coisa que te traz cura é a fé. A única coisa que te traz salvação é a fé. E a cura também. É o mesmo elemento. Então, se tem fé, é curado. Porque foi isso o benefício. Irmãos, a obra é perfeita de Deus. Quando isso começou a entrar em mim, e isso eu vi depois, eu escutei testemunho de um homem chamado Curry Blake. No dia que eu estudei, no dia que eu tive essa visão de multidão de enfermos, e a voz dizendo que tinha que curá-lo, em seguida a visão do ouro, e a terceira visão foi a onda. Uma onda enorme, e o Senhor disse, a onda de milagre chegou. É a restauração do poder na igreja. E como ele tinha mostrado os enfermos, eu entendi que a restauração do poder ia começar pela restauração do poder de curar. Não adianta nada só restaurar a unção apostólica. Ele precisa restaurar o poder que estava atrás dos apóstolos. E não era só apóstolo que fazia milagre. Era a comunidade inteira. Sabe o que Deus tem falado? Através dos ministradores de cura. E eu gostei porque esse Curry Blake, ele não concentrou a cura em nenhuma pessoa, e nem em um dom, e nem em um título apostólico. Ele concentrou em Jesus, e Jesus está em cada um, pode operar. Por todas as pessoas. Eu fiquei tão constrangido, quando eu vi isso. Apóstolo, eu saí para a rua, e a primeira pessoa enferma que eu encontrei, eu segurei na mão dela e disse, seja curada, em nome de Jesus, ela foi curada. A segunda pessoa que eu encontrei, eu peguei na mão dela e disse, seja curada, em nome de Jesus, ela foi curada. Eu não parei mais. Porque é simples. É tão simples, que chega a ser ridículo que a gente tivesse esquecido isso. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Não foi um dom novo que veio para mim. É Jesus que está em todos nós. Ele falou, eu quero restaurar isso na minha igreja. Vocês não precisam sofrer. Ele já sofreu. Ninguém precisa ir para o inferno. Ele foi até as profundezas, ele levou todo o pecado. É a mesma coisa, é a mesma verdade.
Eu falei, uau, esse negócio é muito forte. Tem toda uma construção. Dá para ficar 3 dias lendo versículos só para fazer uma coisa: tirar o que foi colocado sobre nós durante 2000 anos para roubar esse privilégio. Eu não tenho nada colocado em você, só tirar. Só desmontar argumentos de Satanás. Só desmontar. Por isso que precisa tanto tempo, porque é muita coisa que montaram em nós. Curry Blake, um jovem, converteu-se e teve a sua primeira filha, e ela nasce com um tumor, uma bola na língua, a boca arreganhada para fora, do tamanho de um punho, ele diz. Agora você olhar para uma criancinha e ver aquilo dentro da boca dela aí. E ele disse que eu rodei, e eu sabia que Deus curava, eu tinha lido livros, eu tinha visto ministrações, o americano teve avivamentos de cura. Ele procurou todos os ministérios, ele disse, todos os ministérios que curavam, que ele ouviu falar, ele levou a filha, ele procurou, ele foi atrás. 7 anos de peregrinação. Ele se dedicou a curar a filha. E com 7 anos de idade, ele fez o enterro dela. E ele chorou amargamente. E diz: Deus, eu fiz de tudo. Mas eu vou te pedir uma coisa hoje. Torna-me no homem que eu não encontrei. Torna-me na pessoa que eu estou procurando. Para que ninguém tenha que passar o que eu passei. E ele tem se tornado. Nos últimos 10 anos, perguntaram para ele, mas ele perseguiu isso. Ele quis entender. E ele está dando seminários no mundo inteiro sobre isso. Eu vi naquele homem uma capacidade do espírito de ensino, de ministração. E eu fiquei exposto a uma ministração de 12 que ele faz. Eu fiquei exposto a uma. Eu fiquei envergonhado. E transformado. Eu pedi perdão a Deus por ter sido enganado. Por ter deixado tanta gente sofrer. E decidi, dentro do meu coração, que Deus pode construir em mim também. Quantos de vocês já tiveram desejo de ter poder diante de uma enfermidade? Todo cristão tem esse desejo, porque é o Espírito que põe esse desejo. Deus não colocaria um desejo que Ele não possa satisfazer. Principalmente porque a gente tem a Bíblia e lê e fala, por quê? Como é que pode? Eles operavam tanto. O que aconteceu conosco? Não é verdade? Não tem um crente que já não questionou isso. Porque a gente sabe que tem alguma coisa errada. E tem realmente. Foi nos tirado, de uma forma muito estranha, um privilégio extraordinário. Um privilégio. Sabe o meu arrependimento baseou em quê? E cada primeira vez foi por ter deixado pessoas sofrerem. Segundo, foi por ter deixado Jesus sofrer tanto e não usufruir. Eu falei, é uma desonra não ser curado. É uma desonra a Cristo pelo que Ele fez. Jesus, me perdoe, o Senhor pagou tão alto preço e não está levando o produto, porque eu não estou crendo. Com a salvação eu já compreendia, mas com a libertação desse cativeiro eu não tinha entendimento que Ele tinha pago esse preço. Então, mudou dentro de mim. E está mudando dentro de você. Tem muitos outros assuntos, e temos pouquíssimo tempo. Mas eu desafio você a ler o Novo Testamento, pegar sua Bíblia e riscar tudo que Jesus fala e o que Ele orienta sobre cura. Curry Blake conta no seu seminário que após enterrar essa segunda filha, ele não desistiu. Agora sim ele queria saber. Eu tentei de tudo pela cura dela, morreu, mas agora eu vou continuar. Agora, ele chegou a deixar emprego, foi viver dentro de trailer, viajar mundo atrás de respostas. E foi descobrindo, através de um de outro,
Até que ele diz que encontrou um dos historiadores, um dos homens de avivamento, que defendia a seguinte ideia, de que a cura era só uma questão da presença de Jesus. Jesus é quem cura, é o nome dele, se falar em nome dele. E era, no caso, a vontade de Deus, assim como é a vontade de Deus salvar. Muita mentira tem sido esparramada de que Deus não cura alguns e cura outros. Isso é mentira. Ele decidiu na cruz, quando Jesus levou tudo. Ali ele tomou a decisão de salvar toda a humanidade e curar toda a humanidade. Ele preparou o remédio para todo mundo. Ele deu a fórmula para receber igual para todo mundo, é a fé. Então ele não vai decidir caso a caso, um por um, se dá ou se não dá. E se a pessoa tiver em pecado? Eu tinha muito isso. Jesus curou o homem, no dia seguinte disse para ele, olha, não volta para o pecado para que não te suceda coisa pior. Ele curou um homem em pecado. E provavelmente a grande maioria que estava enferma também tinha sido consequência de alguns pecados. Foi distorcendo a vida e foi colhendo. Mas foi para isso mesmo que Jesus veio, para tirar isso tudo. E não é merecimento, ele diz, de graça recebeste. Eu me esforcei para receber. Não, a única coisa é crer. Não é santificação que te cura. Eu falei, meu Deus, até isso. Ele falou, repare como Jesus saiu curando todo mundo. Ingrato, grato, pecador, não pecador. Ele veio para isso. É a missão dele, até hoje. Então o diabo põe, você não merece. Tortura a pessoa com um pecado lá atrás. Fica anos sofrendo. Tudo foi pago. De graça você recebe. E depois você dá de graça. Então, duas verdades foram estabelecidas. Todos podem ser curados. Não importa a idade. 2, todos podem curar. E também não importa a idade. Só que para destruir os argumentos do diabo, vai um tempão para a gente provar isso, andando texto a texto. Por que eu disse não importa a idade? Porque o outro preconceito que eu tinha era com pessoa idosa. O sujeito está lá, artrose, esclerose e muitas outras oses e ites aí. Eu já orava, mas não orava com expectativa. Acabou dentro de mim. Eu crio expectativa de cura para qualquer idade. Interessante, quando eu disse isso, ontem uma senhorinha veio, cega. Ai, como eu queria voltar a ver. Vamos trabalhar isso. Irmãos, tinha mais de 30 pessoas ontem no culto. Alguns a gente testificou na hora. Outros vai testificar depois pelo exame médico, não importa. Eu não estou atrás de resultado. Eu sei já que Deus faz. Não importa se Ele vai fazer na minha frente, ou vai fazer depois, ou amanhã, ou depois. Até que eu gosto de ver na hora, sabe? Eu acho que você também. Mas, uma vez lançado, não tem mais como. Deus faz mesmo. É a semente colocada na terra. Eu posso não ver o broto agora, mas amanhã ou depois, porque a palavra não volta vazia. Então a mulher ontem, eu cheguei, ela falou, a senhora me vê? Ela diz, só assim, meio metro. Depois de 3 minutos, ela identificou a última pessoa. Diz, fulana de tal está sentada lá no último banco. A igreja ficou em pânico, e eu também. De alegria. Espírito imundo, saia, solta as vistas dela agora. Enfermidade, seja curada. Vistas, sejam curadas. Jesus nunca orou por cura. Ele curou. Não se ora por enfermo, se cura o enfermo. Outro conceito errado. Você simplesmente ordena com a fé em nome de Jesus. Você vai orar por outros assuntos. Enfermidade você manda embora.
Irmãos, a minha mente está abrindo. A linguagem é muito, muito importante, mas isso vale uma aula só sobre a linguagem da fé. Jesus também não pergunta, o que você tem? Porque se eu falo que você tem, você reafirma a enfermidade. Jesus pergunta, o que você quer que seja feito? O que você quer que Jesus lhe faça? Então você não diz, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho uma cegueira, eu tenho uma dor aqui para lá e para cá. Já vai dizendo assim, eu quero ser curado de uma dor, eu quero ser curado, eu quero voltar a andar, eu quero voltar a ver. Eu fui orar há uns 3 dias atrás com a mãe de uma pastora. E eu cheguei do lado da cama dela, eu falei, eu lembrei da aulinha que Jesus está nos dando, né? Eu não disse, o que a senhora tem? Eu disse, o que a senhora quer que Jesus lhe faça? Ela disse, levantar dessa cama. Eu falei, então vamos levantar. Porque é isso que você afirmou, é isso, a linguagem da fé. Irmãos, eu estou impactado com a simplicidade que é receber essa verdade. Detalhe, nós tivemos a visão das multidões que precisavam ser curadas, e Jesus falando, tem que curá-los. E é todos os crentes, ele falou, a obrigação dos crentes é curar os enfermos. Mas e quando algum crente está doente? Normalmente, gente, é um crente novo que ainda deveria ser um novo, que ainda não entende e não discerne o sacrifício e não se beneficia dele. Por isso chamava os presbíteros e orava. E ele era curado. Diz, o que cura o enfermo? Está escrito lá em Tiago? A oração da fé curará o enfermo. Queridos, é tão importante a sua alma como é o corpo. Porém, o corpo é temporário. Mas quem está doente sabe como ele gostaria. Então não vou fazer show de cura, porque não é show, é fé. E desafiar você a receber sua cura. Ele padeceu para que você não padecesse. Ele pagou o preço pelo pecado para que você não ficasse dominado por nenhum pecado. Ele pagou para que nós não fôssemos escravos. Ele libertou. E até hoje está libertando. O nome dele. Toda enfermidade treme de medo desse nome. E quando a gente ministra a verdade liberta. Então, essa é a verdade. Essa é a vontade de Deus. Você não é por mérito. É tanto assunto aqui dentro, mas eu nem toquei no assunto de autoridade, que é o que é a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. Nem toquei no toque, a mão, objetos. Mas tem tanto assunto dentro. Mas isso fica para outra hora. O que eu queria que você entendesse essa noite é isso. Aqui dentro a gente não sabe mais, né? Se é dia, se é... Ainda mais que esta manhã, queria que você entendesse isso. Ele já fez. E você só precisa ter fé. Você não teve fé para ser salvo? Teve. Então seu problema não é fé. Seu problema era só saber. Era instrução. Não era fé. Fé você tem. Você é crente. Todo crente tem fé. Na rua é que a gente não encontra pessoas às vezes com a fé. E como é que Jesus cura todas as pessoas do lado de fora também? Simples. Às vezes, o outro não tem fé, mas recebeu cura. Teve homem que disse para Jesus, ajuda na minha incredulidade. E ele foi curado, o filho dele foi curado. Por quê? Porque Deus precisa de fé para fazer alguma coisa. Eu te digo, não importa de quem, se quem está ministrando ou de quem está recebendo. Bom, se sempre a pessoa que receber a oração, ela tiver fé. Esse é o ideal, é o perfeito. Mas nem isso impede
porque você vê que Jesus cura. Se você é um ministrador e você tem fé, você ajuda o que não tem fé. Uma cura que acontece, desperta fé no outro. Numa igreja lá em Suzano, eu tinha 25 pessoas no culto, a igreja é pequena. Eu perguntei no final, quem está doente? 4 pessoas levantaram, timidamente a mão, vem aqui à frente. Falei, vamos orar um depois outro. Oramos pela primeira, que aquela mulher tinha 3 semanas mal encostando o pé no chão. Uma dor, não sabe como começou? Aí bateu o pé no chão. O que aconteceu? Deu um glória a Deus, toda feliz. Eu olhei para a fila, não tinha só 4, agora tinha 15. Porque entrou fé no coração dos outros. Sabe quantos foram curados aquela noite? Na hora, 14. Só o pastor não foi curado. Ele era cego. O pastor só tinha 2% de visão e usava um óculos. Com esses 2% ampliava um pouco mais e conseguia até dirigir. E a mulher dele tinha que meio que na mão assim. Eu falo, de 15 pessoas que estavam na igreja, 14 foram curados na hora. E ele vai ser curado também, porque a palavra não volta vazia. O apóstolo Joaquim disse, pastor, é mais difícil mesmo. E eu tenho descoberto que, por causa que ele é mais teólogo, então a mente dele é muito rápida para achar alternativas e caminhos e dizer, não, não é bem assim. Porque ele conhece bastante, ele teve muita influência da teologia e um pouco de terra no meio. Talvez, por isso que Deus mostra, para nós, tem que tirar mais, separar bem, demora mais para construir em nós. Mas também quando constrói, é de uma firmeza muito rápida. Assim, é uma solidez muito grande. Mas mais fácil são as pessoas mais simples. Isso foi em tudo, até mesmo para receber a língua, não foi? A pessoa menos intelectual recebe mais rápido. Qualquer dom do Espírito. O que pensa muito, demora mais. Parece que a mente é uma coisa meio controlada por Grécia, luta muito, porque ela tem mais lógica. E a fé não precisa de lógica. A fé recebe. É uma confiança em Deus que Ele fez e pá, acontece. Então essa manhã eu desafio você a ir mais para a fé do que para a lógica. Mas estuda e construa na sua mente isso. Construa essa verdade. Persegue isso e fala, é um direito, é um privilégio, é o que Deus quer. Vai estudando, amém? Metodologias, depois é outro assunto. Sistemas, mão, óleo, objeto, oração por distância, perto, isso aí são detalhes que vai aprendendo. A teologia principal é o que você está recebendo agora. Amém? Ficamos em pé? Vamos fazer uma oração coletiva, então. Vamos fazer uma oração coletiva, porque quando começa isso, toma muito tempo. Não que não dê para fazer, mas até passar todas as pessoas, uma por uma, vai ser realmente demorado. Mas você pode ter fé para receber aí? Jairo teve fé, o centurião teve fé, e a distância aconteceu. Eu vim com o Hernani no carro, o Hernani veio me trazendo. Que homem de fé esse Hernani? Que homem de fé. Evangelista. Sai, está contando os testemunhos de cura. Porque o coração dele é assim, ele é um dos homens que opera muita cura. Porque ele crê simplesmente que Jesus fez e determina e não arreia e não volta atrás e segura e tem resultado sempre. Essa é a característica dele. Jesus não perdia batalhas e você não vai perder batalhas. Nenhuma enfermidade é maior do que a sua fé.
Jesus já está em você, e maior é o que está em você do que qualquer espírito imundo que tenha lançado. Pastor, eu estou endemoniado porque estou doente. Não, você está embaixo de ataque. E saia. Satanás pode mandar um espírito de enfermidade, uma seta de enfermidade. Saia, em nome de Jesus. Saia do seu corpo agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa operar. E Ele vai operar agora na sua vida. Creia e diga: sou curado em nome de Jesus. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. E eu recebi a cura. Eu sou sarado. Porque Ele levou toda a enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Recebe agora no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar. Eu vou ler isso aqui no boletim, porque eu disse que ia falar. É 1 minuto. Está escrito aqui, ó. Sustentaste o meu direito e minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Leitura bíblica da manhã está aí no seu boletim. Esta semana, aliás, dia 3 de janeiro, 3 de março, a intercessora, que é também minha dentista, entrei no consultório dela, ela disse: apóstolo, amanheci tremendo hoje, e escutando uma voz. O julgamento da América Latina começou. A Europa já foi julgada. Agora é o julgamento da América Latina. No dia seguinte, foi 4, a condução coercitiva do Lula. E daí para cá, o Brasil está um alvoroço. O Senhor mandou ficar no Brasil. E Ele tem dito que o cumprimento, Daniel capítulo 7, é para esse tempo. Eu preguei por 5, 6 anos, Daniel capítulo 7, quando Lula entrou no governo. E sabe o que Deus dizia? Espírito anticristo. Fui muito condenado. Disse tudo que ia acontecer nesse país, que onde ia chegar, porque ele representa aquele dragão, a quarto animal que está lá. E sabe, lá está escrito que ele vai ficar 3 tempos e meio, e depois o tribunal vai se assentar e vai lhe arrancar o domínio. Esse ano completa os 3 tempos e meio. Primeiro mandato, segundo mandato, terceiro dela e meio dela. Chegou o tempo de Deus arrancar o domínio. E vocês colocaram: tu assentas no tribunal para julgar retamente. Eu tenho feito justamente. Irmãos, nós fizemos uma caravana, e eu vim aqui até para falar sobre isso, acabei falando mais sobre o que está fervendo o coração. E vim desafiar vocês a enviarem o seu apóstolo para Israel. Manda ele para lá, na caravana do final do ano. Que o trono, o nome da caravana é Estabelecendo o Trono de Deus na Terra. Deus está trazendo o reino dele para a terra, e o trono está descendo. Ontem no culto, 2 irmãs vieram falar: nós estamos tendo visão do trono descendo. 2, não naquela hora, eles já tiveram esses dias. Eu estou avisando que o trono está descendo desde 2012. Acho que até falei isso aqui, não sei, em alguma ocasião. Está descendo o trono de Jesus sobre a terra. Ele está vindo, ele vai assentar no segundo céu e vai trazer a derrota do dragão que está no segundo céu e vai abaixo. E o sistema do dragão é o sistema do anticristo, e que está operando nos governantes que estão atrelados a ele. E esse ano é o ano da queda. O Senhor tem me falado: o trono será estabelecido e vai arrancar o domínio do dragão e dos seus que servem e fazem a sua vontade. E ontem eu recebi um e-mail pela manhã. Um apóstolo, quando viu a minha postagem,
Ele falou: a semana passada Deus colocou a nossa igreja para orar por você, Léo. Você e Leila estão embaixo de cobertura de nossa oração. E Deus está falando por causa de Daniel 7. E eu pregando Daniel 7. E ele disse: o desespero que está estampado no coração desses que estão a ponto de cair e ser preso, e principalmente falou do ex-governante, ele falou: é o reflexo do desespero do dragão que está no segundo céu, vendo a glória de Deus chegar, e o anjo que vai arrancar ele está refletido neles, porque o juízo já foi sentado, o tribunal está se assentando e vai arrancar o domínio desse dragão, e os servos dele estão apavorados na terra, porque ele está apavorado no céu. É impressionante isso. Então eu trago novas de grande alegria, principalmente para quem não é petista. Irmãos, fique aqui, pastor, nós vamos orar. Irmãos, o apóstolo Léo, talvez muitos não conhecessem o apóstolo Léo. O apóstolo Léo, ele tem uma característica, a gente combina com ele algumas coisas e ele faz diferente, né, Léo? É uma coisa diferente, é uma coisa assim. Para Israel, né? É uma coisa diferente, é um homem de Deus. Ele esteve conosco aqui a primeira vez em 2006 e ele veio falar sobre uma coisa e falou totalmente diferente, falou outras coisas e tal. Irmãos, você percebe o que está acontecendo aqui hoje? Você saiu, hoje é domingo de quê? De Páscoa, ressurreição, e aí você vem assim: vamos cantar o da sepultura, saiu. E aí chega aqui, uma palavra de Deus completamente diferente. A tua cabeça fala assim: opa, o que está vendo? Sabe, porque a gente sempre tem uma expectativa da rotina. Mas quando Deus está no negócio, Deus muda, Deus altera. Ele é Deus. Então ore, peça a Deus discernimento. A palavra foi ministrada. O apóstolo Léo, ele disse: eu não vou orar individualmente, porque são muitos aqui. Ele deu uma palavra, ele deu um comando. Confia nisso, porque às vezes nós ficamos esperando o toque, ficamos esperando a oração exclusiva. Deus abençoa da maneira como Ele quer. Se você, na hora que o Léo estava orando, você pensou na sua filha está curada. Na hora que o apóstolo Léo orou, você estava enfermo, você está curado. Porque a palavra que cura, a fé, instrumento, a palavra foi liberada. Receba em nome de Jesus. Amém. May God bless you. Amém. Amém. Leila, Deus a abençoe. Vamos orar. Vem aqui na frente, apóstolo Léo, fique aqui. Vamos orar. Apóstola Leila, chega aqui na frente, nós vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos encerrar o culto desta manhã. Aqui do lado dela, pastora Aveleda. Aqui do lado dela, nós vamos orar, encerrando o culto desta manhã. O apóstolo Léo não vai à porta. Você vai vir aqui à frente cumprimentá-lo. Ele viria também falar um pouquinho, dar um retorno daquele ouro que nós demos, ofertas e tal. Isso já se transformou num volume bem grande. Tem 3 braceletes que eles estão levando, mais algumas coisas assim, joias que recebeu, a chave, para nessa construção, na pavimentação do reino, da volta de Jesus, a edificação do 3º templo. Irmão, se você olhar para Israel, se você olhar para o que está acontecendo em Jerusalém, você está vendo todo um desenho político para permitir essas coisas acontecerem. Todo um desenho político para que essas coisas possam acontecer. Você está vendo um movimento na ONU para que as coisas aconteçam. Há dias atrás estivemos na embaixada de Israel no Brasil e estávamos conversando com o ministro de Israel aqui no Brasil, e eu pude perceber nele todo o linguajar político propício a que as coisas aconteçam conforme a palavra de Deus diz. Quando você vê o aperto de mão, o Estado palestino sendo constituído da forma que deverá ser constituído,
a permissão para a construção do templo, a mudança do lugar, você vai poder então entender o que nós estamos fazendo aqui. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Toda palavra ela é lançada no rio da vida que o Espírito Santo de Deus conduz. Ela retorna. A palavra não volta vazia. A palavra, ela tem a proposta, ela é consequente. Ela traz o resultado. Então, nós estamos aqui hoje vendo Deus construir algo. Daqui a algum tempo nós vamos ver o resultado. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela vida do teu filho, da sua esposa, apóstolo Léo, apóstola Leila, por estarem aqui entre nós, trazendo edificação, trazendo inquietação no coração, para buscarmos mais a Ti, lermos a palavra com discernimento, entender e pela fé, receber tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Nós te louvamos pela vida dele, pela vida de sua esposa, pelo ministério libertador, pelos desafios que sempre traz para nós, e rogamos que a tua bênção, a tua direção, a virtude do teu Espírito esteja sempre sobre ele, tanto quanto sobre a vida de cada irmão que aqui está, sobre a vida daqueles que participam do culto pela internet, pelos pedidos de oração que aqui estão, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, a consolação do Espírito Santo e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz e ressuscitou ao terceiro dia está liberado para que você viva e possa gozar da plenitude de Deus em sua vida, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E os que creem dizem amém, glória a Deus. Venha cumprimentar o apóstolo Léo, a apóstola Leila, vão estar aqui à porta. Que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. E toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós.